Vamos receber nosso primeiro convidado de hoje, historiador, professor Fernando Horta. Horta já deve estar aqui conosco. Tudo bom, Horta? Seja muito bem-vindo aqui ao Bom para Todos. Horta, vamos começar com o Silvio Almeida. Diferente, né, esse ministro dos Direitos Humanos da ministra anterior, né, a Damares Alves, né? Um pouquinho diferente, né? Tudo bom? Tudo bom, Conde? Um abraço para quem está nos ouvindo. Uma boa semana para todo mundo. O ministro Silvio Almeida faz um discurso longe da boa prática diplomática, mas muito corajoso. Falo que é longe da boa prática diplomática porque a diplomacia sempre tem o cuidado de não se comprometer com o que efetivamente estiver dizendo. Um diplomata sempre vai carregar as palavras de um sentido suficiente para que o país possa se ver livre de qualquer tipo de questionamento frente a uma atitude que eventualmente possa não acontecer. O ministro, de forma corajosa, se compromete e compromete o Brasil com a resolução de dois crimes realmente brutais, que é a questão do assassinato da Marielle e do assassinato do Dom Phillips, que nós tanto acabamos internacionalmente pagando por isso. Isso é uma atitude bastante corajosa, mas em grande medida, uma atitude diferente do que um diplomata faria. Porque a partir de agora o Brasil se compromete com esse tipo de situação. E no cenário internacional, comprometer-se significa efetivamente que não há desculpa para que não faça, a não ser a incompetência. Então, se nós não conseguirmos fazer essa culpabilização, claramente vai ficar a pecha de incompetente. Então, eu espero que o ministro deve ter informações diferentes das nossas, Conde, e que ele já tenha ciência de que essas coisas estão andando suficientemente para que a gente possa se comprometer nesse processo. O que é muito bom. Faltava coragem nessa questão dos direitos humanos, mas a gente tem que entender que do ponto de vista internacional, nós não podemos nos separar tanto do sistema do período Bolsonaro como se dois países diferentes fossem, porque no sistema internacional nós somos o mesmo país. É preciso marcar sim a diferença, mas é preciso dizer também ao mundo que o Brasil tem os seus problemas com relação a instituições que ainda não cooperam na questão dos direitos internacionais. Agora, você fala de diplomacia em função de ser um discurso na ONU, porque a rigor o ministro Silvio Almeida não é um diplomata e não atenderia às demandas diplomáticas, embora eu entenda o que você está dizendo aí no quesito do tom do discurso numa entidade multilateral como a ONU. Agora, o Silvio Almeida está fazendo parecido com o Lula, né? Ele está cobrando dele próprio e do governo, né? Esse é um movimento, acho que um pouco diferente que a gente tem agora nessa governança brasileira. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Eu não vejo que ele esteja no mesmo caminho do presidente Lula. O presidente Lula sempre, quando falou internacionalmente, se cobrou em coisas que dependiam única e exclusivamente dele para resolver. A questão da fome, especificamente, a luta pela paz, o compromisso com o Sul Global, que eram temas que permeavam a política externa brasileira, inclusive a questão climática, mas que dependiam apenas da vontade do presidente para serem resolvidas. Nesse sentido, o Lula, claro, hipotecava o seu completo a sua estrutura política completa para que isso acontecesse. O ministro Silvio Almeida, ele prometeu coisas que talvez fujam um pouco da alçada dele, quer dizer, nós estamos falando aí de processos policiais, nós estamos falando aí de questões judiciárias, nós estamos falando aí talvez até de enfrentar uma certa máfia conservadora que nós sabemos que atrasou e vem atrasando as investigações com relação a Marielle. Essas são coisas que o ministro sozinho não tem como resolver. Então, é preciso sair do campo, né, do discurso político para que a gente caia num discurso um pouco mais centrado, capaz, que nós ofereçamos ao mundo questões capazes, que nós somos capazes de resolver. Espero que o ministro consiga, será um momento histórico para o Brasil resolver esses dois assassinatos, punir essas pessoas que mandaram, porque nós sabemos, até certo ponto nós sabemos quem são os executores, mas os mandantes não. Mas, como eu disse, apesar de um pouco diferente do que a boa técnica diplomática mandaria, é um discurso corajoso e o Brasil precisava de um pouco de coragem na área de direitos humanos. Vocês estão assistindo aqui o Bom para Todos pela TVT de São Paulo. Fernando Horta conosco. Fernando Horta, daqui a pouco o Fernando Haddad seu xará, deve estar entrando na reunião ali no Palácio do Planalto com o presidente Lula, mais o Rui Costa,
da Casa Civil e o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, para definir como vai ser o preço dos combustíveis. Nós temos aí, já foi adiada, né, a revogação da desoneração da gasolina, dos combustíveis, coisa que o Haddad teve de enfrentar antes mesmo de assumir o Ministério da Fazenda, e estava programado para durar mais 2 meses, e agora o governo está nesse impasse, uma ala política com medo de perder popularidade e também de acionar a inflação, e a ala econômica mais técnica com Fernando Haddad não querendo perder essa captação necessária, né, pelo governo para reequilibrar as contas. E aí, Fernando Horta, temos um problema? Não, Temos um problema, aliás, temos vários problemas, e o presidente Lula se coloca a campo para resolver esses problemas, vamos deixar muito claro. É óbvio que você está entrando numa reunião com esses atores, certamente porque esses atores têm posturas diferentes da postura do presidente. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, de alguma maneira ventilou que é contra a mudança do preço por paridade internacional da Petrobras, né? Para quem não sabe, nós produzimos combustível aqui no Brasil e, portanto, nós poderíamos fazer um preço da gasolina que fosse exclusivamente relacionado com os custos que nós temos no Brasil. Afinal de contas, nós pagamos os salários das pessoas todas aqui em reais e não em dólares. Mas a Petrobras, os seus acionistas, vêm pressionando desde do golpe contra Dilma Rousseff e, portanto, os governos Temer e Bolsonaro, que a Petrobras faça, né, o preço conforme o preço internacional. Então, as flutuações de mercado internacional são repassadas para o Brasil e isso prejudica bastante a economia interna brasileira, né? O presidente e a presidenta Gleisi Hoffmann, eles já sinalizaram que gostariam que essa política modificasse. Mas o presidente da Petrobras sinalizou que não tem esse interesse. Agora, o problema é que, neste momento, nós estamos numa encalacrada, né? Porque é necessário retomar esses impostos sobre a gasolina? Bom, se a equipe econômica julga que é essencial, que é necessário, precisa se retomar sem que efetivamente isso impacte no processo da inflação e mais, sem que isso impacte na vida e nos interesses das pessoas que estão efetivamente hoje no Brasil, porque o impacto político talvez seja maior do que o impacto econômico. E para isso você precisaria necessariamente de uma concertação, de um acordo com a Petrobras, de talvez reduzir os valores para que se possa aumentar os impostos, num impacto um pouco mais dilatado no tempo a respeito disso. Quer dizer, é importante perceber que isso significa que nós temos posições políticas e econômicas diferentes dentro do governo e que o presidente se coloca a campo para servir de árbitro e mediador nesse processo. Você acha que a gente tende mais a uma solução? Porque o Fernando Haddad deu uma entrevista agora há pouco, chegando no Ministério da Fazenda, e ele disse que a resposta vem hoje, tem que ser hoje ou amanhã, né? Que é o prazo da desoneração. Você acha que tende a ser uma solução no meio termo? Quer dizer, alguma coisa entre, né, o fim da desoneração e o repensado preço da política de preços da Petrobras? Algo nesse termo? Porque o Prats pode ser contra mudar a política de preço da Petrobras. Mas se o Lula forçar, que você acha que pode acontecer? Pois é, historicamente, o presidente Lula, é muito raro o presidente Lula forçar ministros a tomarem decisões. Ele deixa livre, quando o ministro não toma o que ele imediatamente acha que deve acontecer, ele acaba fazendo a troca. Há um custo político de fazer trocas em ministros tão cedo no governo. Então, acredito que isso não vai acontecer. Creio que o acordo deve ser efetivamente um meio termo e talvez uma recuperação do preço da gasolina dilatado ao longo do ano. Agora, é necessário que se encontre cálculos, que se faça cálculos específicos a respeito disso, para que o impacto inflacionário e o impacto político possam ser acomodados pelo governo. Tenho dificuldade
dificuldade em acreditar que Jean Paul Prats vai ceder àquilo que o presidente Lula julga que deveria acontecer. Tem dificuldades para imaginar que ele vai abandonar o preço por paridade internacional. Acho que não. Então, creio que vai se chegar num acordo mediano ali. O problema é imaginar, é saber se esse acordo mediano resolve os problemas. E aí, conforme a matemática que você colocar aí, você, ao invés de resolver, você está empurrando esse problema para frente. E isso pode estourar ali adiante. Então, a gente vai ter que perceber. Agora, tem uma coisa importante aí, o presidente Lula está muito mais à esquerda hoje do que nos seus 2 mandatos. Então pode ser que nós tenhamos aí uma surpresa e que o presidente venha efetivamente a tomar decisões e aí mudar um pouco a sua linha de ação e tentar resolver esse problema de imediato, né? Então vamos ter que ver como é que essa reunião termina. Exatamente, é um Lula diferente, né? A gente já relatou esse processo de mudança em vários momentos aqui. Agora, Horta, vou insistir mais um pouco nesse tema, porque é um tema, acho que é o tema mais importante de hoje, no Brasil, pelo menos, né? É uma coisa que pode definir a economia para os próximos meses, né? Retomada econômica, inflação. Se aquela negociação que eles tiveram, que de uma certa forma desautorizou o Haddad antes do 1º de janeiro, né? De prorrogar essa desoneração por 2 meses, se eles estipularam 2 meses, não seria razoável que terminados os 2 meses, quer dizer, termina. Então, agora a gente retoma digamos, os impostos naturais. E por que os governadores não estão reclamando nada? Porque esse dinheiro iria para os governadores. Aliás, né, deveria ir para os governadores. O ICMS e mais um outro imposto ali que foram retirados, né? E para completar, Horta, quer dizer, foi uma desoneração criminosa do Bolsonaro, né? Eu tenho que lembrar isso, eleitoreira. Isso. Né? Isso. Esse é o primeiro ponto, né? O que aconteceu? O Bolsonaro atacou as finanças dos estados para poder tentar se reeleger. Vamos deixar isso muito claro. O Bolsonaro rompeu com o Pacto Federativo. O que ele fez, inclusive, é ilegal. O STF deveria, naquele momento, ter se pronunciado, mas não se pronunciou em função da questão política, porque uma esfera de poder não pode imputar a outra esfera gastos sem que essa outra esfera necessariamente tenha participado dessa discussão. Foi o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro simplesmente baixou os impostos nos estados na base do empurrão, né? E isso acabou gerando problemas para o próximo governo, que agora nós temos que retomar essa questão. Os estados não estão reclamando porque já entraram com pedido no STF, essa questão está sendo avaliada também no STF, e porque o presidente Lula, desde sempre, deixou muito claro que ele está aberto à negociação porque sabe que o governo federal fez equivocado, ainda que tenha sido o governo anterior, ele sabe que a responsabilidade nesse momento vai ter que ser resolvida por ele. Nessa equação, está tudo mais ou menos ajustado, quer dizer, os estados sabiam que iam ter esse prejuízo ali adiante, que iam ter que renegociar, que essa renegociação ia ser feita de uma forma bastante tranquila pelo próximo presidente. O que não estava nessa equação era a postura completamente pétrea e ao contrário dos interesses do país, do Campos Neto. Porque o Campos Neto, mantendo a taxa de juros como está alta, mais nós tivermos esse aumento da gasolina, nós teremos problemas sérios, porque pode ser que essa taxa de juros, do jeito que está, não consiga conter o processo da inflação, e aí nós vamos ter uma desregulação completa nessa situação. Né? Então, é preciso um certo cuidado aqui, cálculos muito precisos, e mais do que cálculos econômicos, um cálculo político de longo prazo, para saber se nós conseguimos acomodar esses aumentos junto com os pagamentos aos estados que tem que ser feito, junto com contentar os acionistas da Petrobras, com o preço de paridade internacional e os planos do governo de criar uma situação econômica no país de desenvolvimento nos próximos meses. Então, é uma equação muito difícil contentar todos esses, né? O Lula antigo certamente sentaria ali e procuraria o melhor caminho, ninguém sairia com tudo, mas ninguém ficaria de fora sem seus interesses aceitos e negociados. O Lula atual talvez seja um pouco mais duro nessa situação. A gente vai descobrir isso hoje, nas próximas horas. Bom, deixa eu ir para o bate-papo aqui, no canal do YouTube do Bom para Todos, da TVT. Angel Gin está dizendo aqui: olá, Horta e Conde Horta. O Silvio Almeida é inexperiente na área, por isso prometeu sem avaliar as consequências, está aqui.
Angel Gin fazendo uma crítica. Cosmo dos Anjos. Condão, Silvio Almeida não falou até agora sobre encarceramento em massa, sistema prisional e violência policial contra pretos nas periferias e favelas. Não falou? Bom, a gente vai checar isso e vai comentar na sequência aqui. Carlos está dizendo aqui, essa questão do preço dos combustíveis é de grande interesse da população, pois afeta tudo. Um botijão de gás, 13 quilos, vendido a mais de R$100, é um absurdo. Haroldo Henrique Lô, sempre foram balizados internacionalmente. O que o PPI de Parente, Temer e Baixo não mexeu foi cobrar o máximo preço internacional, mais fretes, taxas e seguros. E vou pegar mais um comentário aqui. O próprio Haroldo está dizendo, tem que acabar o PPI. Horta, será que o Silvio Almeida não falou de encarceramento em massa, essas questões ainda mais globais? Eu confesso que eu não me lembro. Naquele discurso histórico dele de posse, será que ele não falou ali? Acho que não, né? Não é um tema que ele tem tocado diretamente, porque ele construiu um secretariado que tem como base essas questões, tá? Nós temos secretários ali que estão trabalhando nisso. Agora, claramente, o Silvio está falando para fora. O Silvio está falando em temas internacionais, o Silvio está tentando capitalizar politicamente o espaço que ele tem, talvez até com objetivos políticos um pouco mais altos do que no momento, e quando ele vai falar com essa plateia, ele acaba necessariamente tocando nessas situações, né? É certo que o ministro sabe dessa condição e o Ministério trabalha primariamente nisso, mas na hora que você vai se comunicar, você sempre pergunta para quem eu falo. E para quem eu falo, no sistema internacional, óbvio que você tinha que tocar nessas questões que o ministro toca. Vamos lá, deixa eu voltar na questão do Haddad, que tem uma questão importante. Muitos analistas dizendo que esse processo seria enfraquecer o Haddad, o ministro da Fazenda, né? A ala da Gleisi Hoffmann não é da Gleisi, enfim, também é do Lula, mas o Lula pertence a todas as alas. Na verdade, ele pode muito bem estar ao lado do Haddad, como está ao lado de Gleisi Hoffmann nessa questão dos combustíveis. Mas não te preocupa, quer dizer, esse encaixe do Haddad no Ministério da Fazenda, já que ele tem um perfil diferente, e o Haddad não é um Paulo Guedes, o Haddad não é, ele é uma figura muito mais sofisticada, né, do ponto de vista para elaborar uma política econômica. Faz uma avaliação para a gente, será que ele ainda está encaixando? Também ontem conversei também com um jornalista, que disse o seguinte, calma que o Haddad sabe o que está fazendo e ele também sabe fazer política. O que você acha desse setor aí? O Haddad me parece que está cercado. Está cercado, ainda não acuado, porque ele não é uma figura frágil do ponto de vista político, ele é uma figura extremamente forte, tanto do ponto de vista intelectual quanto político, mas ele está cercado. Nós temos avanços do BNDES, especificamente do presidente Aloysio Mercadante, por sobre a política econômica brasileira. Aí, com um apoio muito grande do André Lara Rezende, que hoje trabalha ou está começando a trabalhar em grupos de discussão e pesquisa dentro do BNDES. A própria presidenta Gleisi Hoffmann também, de alguma maneira, vem lutando para trazer a política econômica mais à esquerda, e tudo isso pressiona efetivamente a postura de Fernando Haddad, que desde o primeiro momento foi uma postura que procurava arquitetar uma saída com os interesses do mercado, com os interesses do mundo financeiro e da estrutura brasileira. A questão é que, se isso era possível lá no dia 1º de janeiro, quando o Haddad efetivamente pensou e organizou o seu planejamento, o seu trabalho dentro do Ministério da Economia, o que ocorreu no dia 8 de janeiro e depois, né, a saída do armário, vamos dizer assim, do Campos Neto, né, que ele sai da condição de um ministro que trabalhe em consonância com os interesses do Brasil para ser uma figura completamente avessa e, inclusive, contrária aos projetos do governo, isso requer que nós tenhamos que recalibrar toda essa estrutura da política econômica. E eu não sei mas se o Campos Neto, desculpa te interromper, mas só para dizer o seguinte, o Campos Neto viajou com o Haddad para a Índia e voltaram Sim. agora.
Não, certamente que sim, mas eu te garanto que essa viagem não serviu para demover o Campos Neto de nenhuma posição. As posições do Campos Neto são estruturais. Ele defende pontos de vista que o Haddad não concorda, mas o Haddad tem que trabalhar com ele, porque essa ruptura com o presidente do Banco Central é meio impossível. Então, na realidade, Fernando Haddad está um pouco sitiado nesse processo e vai lutar com todas as possibilidades para manter o seu planejamento inicial na questão da economia. Certo ou errado, nós temos um ministro da Economia que pensa por si, que arquiteta essas percepções e que tem capital político para se sustentar. Como é que isso vai ser gestado dentro da política do governo? Bom, aí cabe ao presidente Lula como maneja essas forças políticas para que nenhuma delas acabe totalmente desmoralizada nesse processo. Não é algo fácil, Conde. Vou te dizer o seguinte, se fosse eu e você, meu amigo, tava tudo ferrado. Nós já tínhamos arrumado uma briga, já saía todo inimigo. Mas periga o presidente Lula sair dessa reunião com todo mundo feliz, indo tomar uma cervejinha e tudo nos lugares. Vamos esperar que essas coisas acabem realmente resultando num posicionamento positivo de todos os lados. O Lula é conhecido por isso, né? Ele faz limonadas com as situações. Agora tá na hora do Haddad ter uma vitória, né? Tadinho, ele já foi penalizado, já. Agora, ele sabia o que estava pela frente, né? E o Haddad ainda tem de enfrentar a Simone Tebet, né? Ali do ladinho dele no planejamento, e o Mercadante no BNDES, que também já falou do arcabouço fiscal atravessando o samba do Haddad. Quer dizer, o Haddad vai precisar, né? Talvez ele fique forte, né? Talvez isso fortaleça a médio prazo. Por um lado. Você está olhando só para um lado, né, Condão? Você cita o Mercadante, você cita a Tebet, você cita a Glaze, você cita certamente o Jean Paul Prats, e todos os agentes que influenciam no trabalho do Haddad, mas você esquece também do nosso querido Lira, do nosso querido Pacheco, né, que também entram nessa história porque vai se precisar de votos para exatamente aprovar a reforma fiscal que passa a ser a menina dos olhos do ministro Fernando Haddad. Não é algo fácil, Conde. Se fosse o Fernando Haddad, nesse momento eu estava sem dormir há umas 2 semanas abaixo de remédio. Mas ele é uma figura muito capaz. Esperamos que saia dessa encruzilhada. O alerta aqui do Fernando Horta tem que ter um carinho no Haddad, hein? Senão ele vai ser atropelado pelo Congresso também. Fernando Horta, na sua terra, Rio Grande do Sul, terra do vinho e do suco de uva, foi, né, identificado ali trabalho escravo terrível. Nós vimos as imagens de um grupo, né, que fazia a colheita e o transporte das uvas e que servia a 3 vinícolas, salvo engano, lá no Rio Grande do Sul. É um horror, né, uma catástrofe. O Brasil, quando a gente fala que o Brasil é escravocrata, as pessoas às vezes não entendem, né? Mas o que é ser escravocrata? É isso, né? Que chocante. Eu queria que você comentasse esse episódio pra gente. Primeiro, a gente tem que entender que esse não é um ponto fora da curva. A gente podia fazer aqui um discurso brasileiro, não, a economia brasileira não é assim, esse é um ponto fora da curva. Não é. Essa é uma característica em todos os lugares do Brasil. Já encontramos trabalho escravo no Nordeste, interior, cidades, em todos os lugares, agora na região sul, e tem muito mais do que isso que foi encontrado, né? E essa é uma característica histórica que as nossas elites mantêm, quer dizer, um desprezo pelo trabalho e pelo trabalhador, a ponto de colocar o trabalhador na condição de escravidão, se assim for necessário. A gente vê isso a todo momento dentro das cidades, né? Agora, o grande problema disso tudo é que durante o governo Bolsonaro, todos os órgãos e todas as instituições que deveriam estar trabalhando para coibir esse tipo de situação foram simplesmente dinamitadas, esfaceladas, enfraquecidas até o máximo possível, porque Jair Bolsonaro nunca se preocupou com esse tipo de situação. Mais do que trabalho escravo ali, Conde, o que nós temos é tortura, o que nós temos ali são crimes continuados que eram cometidos contra aquelas pessoas e que, nesse momento, as vinícolas não podem se furtar de responder por isso. Porque daí vem um outro problema que a gente já avisava há muito tempo, que é trazido pelo neoliberalismo. Esse negócio de terceirização, Condão, vai fazer com que essas vinícolas possam agora simplesmente dizer o seguinte: olha, nós não sabíamos de nada. Ou seja, elas se beneficiaram por anos do trabalho escravo,
e eu, inclusive, posso afirmar que negar o conhecimento não vai mudar o quanto elas se beneficiaram em cima desse trabalho escravo, mas agora, na hora de responder pelas práticas horrorosas que os seus terceirizados faziam, elas se furtam. Um dos enormes problemas do neoliberalismo foi essa terceirização que acaba nos colocando nessa situação, Conde. É preciso que o Ministério Público investigue e que puna efetivamente essas vinícolas. Eu já parei de tomar qualquer suco ou vinho daquelas vinícolas e imagino que todo mundo que tenha um pouquinho de consciência social faça também o mesmo. Temos que tomar o suco e o vinho do MST. Não sei se o MST tem vinho, mas suco eu sei que tem. Fernando Horta, querido, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu celebro, porque a gente se encontra em vários momentos aqui, na jornada da semana, nas lives que a gente faz, e aqui no Jornal Bom para Todos, o que também é uma honra muito grande para mim. Obrigado e até semana que vem aqui. Valeu, querido. Obrigado, Condão. Um abraço para você, um abraço para quem está nos ouvindo. Segura que a semana começa quente e a gente precisa resolver esses problemas para o Brasil andar. Um abraço.